Você está vendo novas imagens do cirurgião vascular, agora acusado de assassinato, caminhando calmamente pela cadeia do condado em Ohio, onde ele vai viver por um futuro previsível. Primeiro caso diante do tribunal. Estado de Ohio contra Michael McKee. À primeira vista, Michael McKee parecia um profissional médico calmo e altamente qualificado. Mas agora, novos detalhes estão vindo à tona que ele, supostamente, é um assassino frio e calculista, que, segundo relatos, perseguiu sua ex-esposa e o marido dela nas semanas que antecederam os assassinatos. O que pode acontecer a seguir nesse caso? E eu vou te explicar por que a pena de morte pode não ser um fator, mesmo sendo legal em Ohio. Estamos acompanhando o caso apresentado pela Law and Crime. Eu sou Chris Stewart. Pessoal, antes de começarmos o On The Case, queremos manter vocês informados sobre as últimas notícias de crimes reais. Mas quando se trata de acompanhar as notícias do mundo todo, pode ser realmente difícil, com as preocupações sobre parcialidade da mídia atualmente. Quero dizer, quem sabe no que acreditar? E eu quero apresentar para vocês o nosso patrocinador de hoje, Straight Arrow News. Straight Arrow News é uma plataforma de notícias personalizada que oferece aos leitores jornalismo baseado em fatos para informar e construir confiança. Eles têm a ferramenta Media Miss, que exibe manchetes ausentes na mídia tradicional e traz comentários úteis, sem sensacionalismo. O site e o app também mostram os vieses da mídia, agrupando fontes por inclinação política para garantir transparência total. Então, se você está pronto para uma maneira melhor de se informar, acesse sancom/OTC ou simplesmente clique no link na minha descrição. Straight Arrow News. Sem drama, só fatos. Bem-vindo ao jornalismo confiável. Michael McKee era um cirurgião respeitado, ao que parecia, pelo menos uma pessoa inteligente que cresceu fazendo tudo certo. Mas agora, ele está sendo acusado de ser um assassino. À primeira vista, estamos falando de alguém que é um profissional médico respeitado, mas as acusações que ele enfrenta podem significar que ele nunca mais viverá como uma pessoa livre. E mesmo assim, toda vez que o vemos, ele está calmo, francamente, sem emoção. E vemos isso de novo, neste novo vídeo de McKee, entrando na cadeia do condado de Franklin, em Ohio. É lá que ele está, desde que voltou para Ohio, para enfrentar as acusações pelos assassinatos de Spencer e Monique Tepe em 30 de dezembro. McKee foi preso em um Chick-fil-A em Rockford, Illinois, próximo ao hospital St. Anthony, onde trabalhava. Fica a cerca de 1h30 a oeste de Chicago e aproximadamente 7 horas de Columbus. E a polícia alega que ele dirigiu de Rockford até a capital de Ohio para matar Monique Tepe e o marido dela, Spencer Tepe. Agora vou analisar esse novo vídeo e o que podemos concluir dele. Em seguida, discutiremos se McKee pode enfrentar mais acusações. No momento, parece que ele não está enfrentando a possibilidade de pena de morte. Ele também não responde por acusações ligadas às crianças de Tepe, de 4 e 1 ano, que estavam na casa quando ele teria matado Monique e Spencer. Agora, este vídeo do Dr. Michael McKee é da sua aparição no tribunal na semana passada, no tribunal de Ohio. Um grande júri em Ohio indiciou McKee por 5 acusações. Enquanto gravamos, ele responde por 4 acusações de homicídio qualificado e uma de roubo qualificado. McKee, por seu advogado, declarou-se inocente de todas e não falou no tribunal. Ele apareceu por videoconferência da cadeia do condado. Este é o documento que comprova suas declarações de inocência. McKee é acusado de matar Spencer e Monique Tepe na manhã de 30 de dezembro, um dia antes da véspera de Ano Novo. Spencer era um dentista respeitado, e essa história começou quando Spencer não apareceu para trabalhar no dia 30 de dezembro. Isso deixou os colegas de trabalho extremamente preocupados, porque eles dizem que Spencer era o tipo de cara que amava o trabalho e era extremamente confiável. E o que deixou os amigos e colegas de trabalho ainda mais preocupados foi que, quando Spencer não apareceu, eles ligaram para Monique Tepe e ela não atendeu o telefone. Monique era dona de casa e cuidava dos filhos dos Tepe. Agora, este é o vídeo do casamento deles e os Tepe construíram uma vida incrível juntos. Parece que eles estavam casados desde 2020. Os Tepe foram encontrados mortos a tiros em 30 de dezembro no quarto do segundo andar da casa em Columbus.
A polícia diz que não havia sinais de arrombamento na casa dos Tepe. E essa ainda é uma grande dúvida até agora, enquanto investigávamos o passado dos Tepe. À medida que o caso avançava, ficou claro que o casal adorava estar com pessoas. Na verdade, eles eram descritos como a alma da festa. Eles adoravam reunir pessoas em sua casa. Técnica 107 da Polícia de Columbus. Sim, eu gostaria de solicitar uma verificação de bem-estar de uma pessoa em sua casa. E você só pensa na quantidade de pessoas que ligaram para o 911. Quando Spencer não apareceu no trabalho, foram até sua casa procurar por Spencer e Monique naquela manhã, mostrando como eram amados. Tem um corpo. Tem um corpo dentro. Yeah. Ok, espera um segundo. Deixa eu te colocar na linha com um médico, ok? Fica na linha. Mas quando investigamos quem eram os Tepes, houve uma parte da história do passado deles que levantou um certo sinal de alerta. Monique já tinha sido casada antes. Spencer era seu segundo marido. Ela se casou cerca de 10 anos antes, no final dos 20 anos, com Michael McKee, um aspirante a médico que também estudou em Ohio State. Eles se casaram em 2015. Já falamos bastante sobre esse casamento, se você acompanha essa história. Agora recebemos mais informações da polícia. Esse casamento, supostamente, era bem diferente do que parecia, porque na superfície o casamento foi curto e chegou ao fim. Mas ao analisar o caso deles, nada indicava que esse foi um divórcio conturbado, ou ao menos tão conturbado quanto alguns podem ser. Em muitos casos, quando você observa divórcios, o processo pode se arrastar por anos e surgem acusações que são simplesmente devastadoras. Mas neste caso, ao analisarmos os registros online, vimos que o processo foi rápido. Monique pediu o divórcio em 2017 em Ohio. Ela estava morando com Michael McKee, na Virgínia, onde ele estava fazendo residência para seu treinamento cirúrgico depois que eles se casaram. Quando ela pediu o divórcio, já estava separada de McKee há pelo menos 6 meses e vivia com a família perto de Columbus, enquanto McKee seguia na Virgínia. 1 mês e meio depois que ela entrou com o pedido de divórcio, o divórcio foi finalizado. E foi isso. À primeira vista, pode ter parecido amigável, mas agora estamos descobrindo que, supostamente, isso não era verdade, que esse casamento era perturbador. Embora no papel dissesse que tinha acabado, McKee aparentemente não estava pronto para deixar isso para trás. Publicamente, parece que McKee. Ele afirmou que o casamento era, de certa forma, amigável, mas surpreendentemente, ele até parecia ser a vítima, segundo um TikTok deletado de uma mulher que disse ter namorado McKee após seu divórcio em 2017. E ela disse que o relacionamento continuou durante a maior parte de 2018. Então isso teria acontecido logo depois que o divórcio foi finalizado. Essa mulher postou fotos no TikTok deletado com McKee, até quando ele conheceu a família dela. Ela disse que quanto ao divórcio, McKee contou para ela que ele era a vítima. Ele chegou em casa do trabalho um dia e Monique Tepe tinha ido embora. O cachorro deles tinha ido embora. As coisas dela tinham sumido. E foi isso. Essa mulher disse no TikTok que McKee parecia legal e a tratava bem no relacionamento, mas terminou porque ela não estava sentindo, percebendo uma barreira nele. Ela disse que ele não dava mais detalhes sobre o casamento, além da afirmação chocante. Entramos em contato com essa mulher para saber mais sobre o relacionamento dela, mas ela nunca respondeu. Mas agora vamos falar sobre como a polícia descreve esse casamento. Esta semana, recebemos uma declaração juramentada recém-divulgada, que contém as informações que a polícia reuniu durante a investigação sobre o casamento de Monique com Michael McKee. O documento relata que, no início da investigação, pessoas próximas aos Tepes indicaram aos detetives de homicídios que McKee era alguém que deveria ser investigado pelos assassinatos. Amigos de Monique Tepe disseram aos detetives que Michael McKee havia sido abusivo, que ele fez inúmeras ameaças à vida dela durante e até mesmo após o casamento. Ouça esta citação. Uma testemunha identificável disse aos detetives que Monique Tepe havia relatado uma acusação contra Michael McKee de sexo forçado e não consentido e de estrangulamento. Agora, continua dizendo
Abre aspas. Outra testemunha informou aos detetives que Michael D. McKee disse a Monique que poderia matá-la a qualquer momento e que a encontraria, compraria a casa bem ao lado dela e que ela sempre seria sua esposa. Agora, nós não sabemos, até este momento, como era a comunicação entre Monique e McKee após o casamento deles. De acordo com isso, e com amigos que conheciam Monique, havia pelo menos algum nível de comunicação depois que o divórcio foi finalizado. Agora, de acordo com o depoimento, uma suposta ameaça de que McKee encontraria Monique aparentemente foi mais do que apenas palavras. Você deve se lembrar que os Tepe foram mortos em 30 de dezembro antes do Ano Novo. E o motivo ainda é incerto. Dizem que McKee escolheu esse dia para agir. Mas há um novo desdobramento nesse caso, e a polícia diz que envolve onde McKee estava em 6 de dezembro. Agora, lembra? McKee mora em Illinois. Ele tem um endereço em um condomínio de luxo em uma área nobre de Chicago, Lincoln Park. E ele trabalha em Rockford, Illinois, que fica a cerca de 1h30 a oeste. Os Tepe. Eles moram em Columbus, Ohio, se formaram na Ohio State e eram grandes fãs dos Buckeyes, como muitos ex-alunos. Em 6 de dezembro, os Tepe estavam em Indianápolis, porque o time de futebol americano da faculdade jogava a final do Big Ten contra Indiana. A polícia afirma que Spencer e Monique viajaram a Indianápolis para ver o jogo do time com amigos. Já em Columbus, enquanto estavam fora, Michael McKee teria estado na casa, segundo a polícia. Eles dizem que McKee estava na casa deles. A polícia afirma que tem um vídeo de McKee entrando. Fim da citação. Curtilagem da casa dos Tepe. Agora, curtilagem é um termo que muitos estão conhecendo desde que a polícia o divulgou. Isso é como a área direta ao redor da casa dos Tepe. Eles não dizem que McKee entrou na casa dos Tepe, mas afirmam que ele supostamente esteve lá. E eles dizem que também o viram sair da propriedade algumas horas depois. Agora, o documento continua dizendo sobre onde Monique e Spencer estavam, que Monique saiu do jogo de futebol no segundo tempo, para voltar ao hotel onde eles estavam hospedados. E amigos disseram à polícia que Spencer contou a eles que Monique saiu do jogo porque estava chateada com algo envolvendo o ex-marido dela. Agora, segundo o depoimento, a polícia não aprofunda mais essa parte da história. Eles não dizem se McKee entrou em contato com Monique ou se Monique sabia que McKee estava na casa. Agora, quando a chefe de polícia de Columbus respondeu perguntas da imprensa após a prisão de McKee, ela disse que não havia registros anteriores de chamadas da casa Tepe envolvendo Michael McKee. A família mencionou que Monique já havia dito que ele tinha sido abusivo com ela no passado. Havia alguma evidência ou indicação disso antes deste incidente? O que posso te dizer é que não recebemos nenhum relato e não tínhamos nenhuma informação relacionada a qualquer tipo de incidente sobre o ex-marido e Monique. Também temos algumas novas informações sobre como a polícia conseguiu localizar Michael McKee. Agora, você se lembra do vídeo da pessoa de interesse que eles divulgaram antes da prisão dele? Nos dias após o assassinato dos Tepe, aquele vídeo mostrava um homem vestido com roupas escuras, andando pelo beco atrás da casa dos Tepe. Há garagens separadas. Eles moravam nesses sobrados e havia uma casa que tinha uma câmera Nest voltada para o beco. Você vê essa pessoa andando pelo beco sem olhar para a câmera. Não se sabe se ela sabia da câmera, mas não vemos seu rosto. A polícia agora acredita que esse é Michael McKee na noite em que Spencer e Monique foram mortos. A polícia também diz que rastreou McKee, um SUV prateado que chegou na área da casa dos Tepe antes deles serem mortos, e eles dizem que ele saiu pouco depois. Agora, a polícia diz que o veículo tem características distintas que permitiram aos detetives identificá-lo como sendo o veículo de McKee. Além disso, esse foi um desenvolvimento interessante. Neste depoimento que foi divulgado, os detetives dizem que McKee, supostamente, tinha carteiras de motorista roubadas de Ohio e do Arizona neste veículo, e elas foram exibidas em momentos diferentes. Eles continuam dizendo que descobriram que o veículo estava associado ao endereço de trabalho dele em Illinois, assim como a um endereço anterior onde ele morou. Agora, quanto a para onde McKee foi depois da Virgínia, sabemos que ele fez algum tipo de fellowship em Maryland. Ele também possuía licenças ativas como cirurgião em Illinois e Califórnia. Ele tinha uma licença cirúrgica ativa
para o estado de Nevada porque morava em Las Vegas, onde trabalhou por um período de tempo para um grupo cirúrgico. Sabemos disso porque ele é citado no processo de negligência médica já mencionado, sendo acusado de não treinar um funcionário. Um funcionário colocou um catéter em um paciente e parte dele teria sido deixada dentro do paciente. Agora, por pior que isso pareça, nenhum cirurgião quer ser citado em um processo por negligência médica. A parte que realmente acho que diz respeito a essa investigação e a quem Michael McKee é a parte do processo. A empresa encarregada de entregar os documentos ao McKee tentou 9 vezes sem sucesso, e também o grupo cirúrgico onde ele trabalhava. Além disso, ao serem contatados pela empresa que entregaria os documentos, disseram não saber onde McKee estava cerca de 3 meses antes dos assassinatos do Steppe. O advogado que entrou com esse processo disse à WSIS-TV e à Columbus que, além de não conseguirem encontrar McKee, o endereço que ele supostamente forneceu como local de trabalho não era dele, era um endereço falso agora. Mais recentemente, McKee trabalhou neste hospital em Rockford, Illinois, e esse hospital estaria colaborando com os investigadores. Não está claro se eles sabiam do processo por negligência médica em que ele foi citado, nem que tipo de pesquisa fizeram sobre o passado dele antes de contratá-lo para esse hospital em Rockford, Illinois. A polícia afirma que, na noite do jogo do campeonato Big Ten, em 6 de dezembro, McKee não estava escalado e que ele foi preso em 9 de janeiro. Eles apreenderam o SUV prateado dele no estacionamento do hospital em Rockford e dizem que o carro de McKee tinha uma placa temporária do Arizona antes dos assassinatos. Mas quando acham o carro dele no estacionamento do hospital St. Anthony, em Rockford, Illinois, repare nesta citação. Os detetives notaram marcas de arranhões recentes na janela onde o adesivo estava no veículo antes dos homicídios e dizem que ele foi removido às pressas. A polícia também diz que no dia em que os Steppe foram mortos, o telefone de McKee ficou no trabalho dele e não apresentou nenhuma atividade por 17 horas. Após sua prisão, o apartamento de McKee, em Chicago, foi revistado. Lá, a polícia diz ter encontrado várias armas, incluindo uma com possível ligação preliminar à cena do crime. Apesar do depoimento divulgado, ainda não está claro como McKee entrou na casa do Steppe, já que a polícia afirmou não haver sinais de arrombamento. E mais uma vez, aqui está o vídeo de McKee depois que ele abriu mão da extradição de Illinois quando chegou à cadeia do condado de Franklin, em Ohio. E vemos McKee neste vídeo. Ele entra calmamente, com as mãos algemadas. Na cadeia, ele está de jaqueta. Parece que está com roupas civis. Ele troca de roupa para o uniforme da cadeia, coloca as sandálias e realmente não demonstra nenhuma emoção. E ele está seguindo as ordens dos membros da polícia, está cooperando enquanto é levado para enfrentar acusações extremamente graves no estado de Ohio. Lembre-se, os filhos de Tepe e o cachorro estavam em casa quando foram supostamente mortos. As crianças tinham 4 e 1 ano. Ao ouvir as ligações para o 190, é possível escutar por uma amiga presente as crianças chorando. Felizmente, elas estão seguras com a família. Mas quando você olha para as acusações, McKee está enfrentando 4 acusações de homicídio qualificado, com a especificação de que ele supostamente usou algum tipo de silenciador e uma acusação de roubo qualificado. Ele não responde a acusações relacionadas a crianças, como colocar menores em risco. Vamos discutir por que isso ocorre em breve. Também é importante observar que Ohio é um estado com pena de morte. Mas até o momento, as acusações não parecem incluir essa especificação. A promotora principal do condado de Franklin, Ohio, onde ocorre o caso, Sheila Favor, não apoia a pena de morte. Então, não está claro se esse é o motivo pelo qual McKee não está enfrentando nenhum tipo de especificação para a pena de morte. Vamos falar sobre isso com Bradford Cohen, advogado de defesa criminal. Agora, sobre a última aparição de Michael McKee no tribunal, foi isso que ocorreu. Primeiro caso no tribunal, estado de Ohio contra Michael McKee. Em sua última audiência em Ohio, McKee se declarou inocente das 5 acusações e seu advogado não pediu fiança. Ela não levantou a questão, mas disse que isso pode surgir no futuro. Eles também dispensaram a leitura da acusação no tribunal. Agora, aguardamos os próximos passos.
Venha discutir o caso conosco. É sempre um prazer receber o advogado criminalista Bradford Cohen no Law and Crime, neste momento. E ainda há muitas informações que não foram divulgadas pela polícia até agora. Mas quão forte? É o caso. A promotoria tem, só pelo que sabemos, Só com base no que sabemos. Pelo que li e pelo que sabemos, eles possivelmente têm a arma do crime, possivelmente têm o silenciador que supostamente foi usado, eles definitivamente têm. Os dados do celular dele, registros telefônicos, dados de GPS, fotos do suposto veículo que ele estava dirigindo e identificando como sendo o veículo dele. Acho que é um caso relativamente forte no ponto em que está agora, certo? No ponto em que entra em jogo para um julgamento. O que normalmente fazemos como advogados de defesa é analisar todas as provas, certo? Vemos o que eles têm e depois vemos como essas provas foram obtidas. Então, se você olhar para o caso de Luiz G. Mangione, você diz, uau, esse é um caso realmente forte. Eles têm a arma, tem um caderno que diz, sabe, eu quero matar esse cara. Eles têm ele indo e aparecendo na cena do crime e usando as mesmas roupas, então você sente que é um caso muito forte. Mas aí você vê pedidos da defesa para excluir essas provas em uma moção para suprimir, onde a arma pode ser descartada, o caderno pode ser descartado. Isso muda a dinâmica de um julgamento muito rapidamente para a promotoria. Além disso, às vezes os promotores conseguem mais provas com o passar do tempo e isso também muda a dinâmica de um julgamento. Uma nova testemunha, um novo perito, algo que talvez não tenha sido testado e que passa a ser testado, então logo no início, alguns casos parecem muito fortes ou muito fracos. Você só vai saber quando surgir uma nova reviravolta. e tenho certeza de que mais informações vão surgir. Mas até agora, parece que muitas das informações divulgadas colocam ele na cena, certo? O vídeo da pessoa de interesse. Eles dizem que é ele, tem esse veículo que dizem ser dele. E ainda havia algumas placas roubadas de Ohio e do Arizona que estão ligando a ele. E aí você tem o dia 6 de dezembro, quando ele está, sabe, ele está na propriedade. Mas quão importante será para a acusação ter as provas? E eu sei que temos a arma. Potencialmente disseram que havia uma ligação preliminar, mas quão importante é, quando você está processando um caso, tentando colocar alguém na cadeia por assassinato, que você tenha isso. O que realmente mostra ele dentro da casa. E supostamente disparando os tiros que mataram Monique e Spencer Tapp, além do simples fato de que aqui está um ex-marido e ele está na área. Isso vai ser muito importante. Obviamente, eles precisam colocá-lo dentro da casa para poder dar esse próximo passo. Dito isso, sempre há pequenas lacunas nos casos, e são essas lacunas que a defesa geralmente explora bastante. Mas a promotoria vai dizer, usem o bom senso de vocês. O cara estava lá, o celular dele a menos de 25 metros, a arma usada, e as digitais dele na maçaneta da porta. Tipo, a gente realmente precisa mostrar que ele estava na casa, sabe? Não tem câmeras que vão mostrar ele dentro da casa cometendo o assassinato. Mas aqui estão todos os passos que seguimos para te mostrar isso. Isso faz sentido. É senso comum que ele estava na casa, é senso comum que ele cometeu esses assassinatos, que ele esteve lá, sabe, alguns dias antes de agora. A defesa alegará que as impressões digitais podem ter sido deixadas dias antes. Aquela arma que foi usada poderia ser de outra pessoa que ele pegou. Quero dizer, há uma série de defesas que você vai tentar usar. Sabe, a primeira sempre é, será que existe uma questão de legítima defesa aí? Acho que não. São 4 da manhã, a menos que ele tenha aparecido, batido na porta, começado uma briga e tiros tenham sido disparados. Mas então explique por que havia um silenciador na arma e por que essas placas foram roubadas. Então, para cada um, eu trato julgamentos meio como uma luta de boxe. Eu costumava lutar boxe, certo? Para cada golpe haverá um contra-ataque, uma resposta. E é isso que faz um bom advogado de julgamento, antecipar isso, enxergar além e saber o que vem a seguir. Assim você pode dizer, ei, é por isso que isso aconteceu. Esse caso vai ser muito difícil para um advogado de defesa, só pelo que eu sei até agora. De novo, eu não sei como as provas foram obtidas. E à medida que essas provas aparecem, você começa a analisá-las. Pode se tornar um caso melhor ou pode se tornar um caso pior. E nós não sabemos quais conversas a advogada de defesa dele, Diane Menashe, está tendo com ele agora. Para nós, de fora, surgem novas informações, como se não fosse só sobre o dia 30 de dezembro. Ele também teria
ido à casa deles, em 6 de dezembro, enquanto o casal estava ausente, o que parece muito condenatório para a opinião pública. Se você estivesse defendendo Michael McKee, quanta informação teria agora sobre o ocorrido e a relação dele com a ex-esposa e o marido dela? Então, obviamente, você sabe, eu já lidei com muitos casos de assassinato. Você senta com seu cliente, analisa os fatos, analisa as questões, os diferentes tipos de obstáculos que estão no seu caminho para uma absolvição. E você diz, tipo, olha, é isso que eles estão dizendo, para onde vamos com isso? Sabe, você precisa me dar uma direção e me dizer para onde estamos indo com isso. Parece que você estava lá no dia 6 de dezembro, então eles têm provas de que você estava lá no dia 6 de dezembro. Seu cliente pode dizer, eu não estava lá. E então você está lidando apenas com o que é o depoimento e com o que ele vai te dizer. E se isso é verdade ou falso, é com isso que você tem que trabalhar, certo? Então ele vai dizer, não, não era eu, ou eu não estava lá. Eu já tive vídeo de pessoas onde dá para ver claramente que é o meu cliente e ele diz, esse não sou eu. Eu me lembro de quando eu era um advogado muito jovem, um dos primeiros, e eu costumava ir a julgamentos toda semana. Foi assim que me tornei um advogado de julgamento. Eu deixava a faculdade de Direito e faltava aulas para assistir julgamentos, ver grandes advogados em ação, seus contra-interrogatórios e como lidavam com as situações. E um dos primeiros julgamentos que assisti foi um caso de assassinato em que um indivíduo foi espancado. E então ele voltou a uma barbearia onde tinha sido espancado e ele pega uma espingarda, tipo no dia seguinte, e diz, e aí, quem quer me espancar agora? E então todo mundo na barbearia saca suas armas. Ele tenta fugir, se vira e dispara a espingarda, acerta um cara aleatoriamente e o mata. Então a defesa queria dizer, ei, escuta, ele só fugiu. Ele já tinha terminado com tudo isso, estava indo embora e esse tiro foi aleatório. Mas o réu queria dizer que não era ele, tipo, simplesmente não era ele, eu estava em outra barbearia. Então você tem que lidar com o que seu cliente está te dizendo. E nesse caso ele pode dizer, não fui eu, esse não sou eu, esse não é meu carro. Você precisa lidar com isso. Prova que considero interessante, pois usamos muitos dados de localização de celulares em casos. Se um suspeito ou réu está com o celular, isso pode colocá-lo na cena do ocorrido. Na noite em que Monique e Spencer foram mortos, dizem que o celular dele ficou 17 horas sem atividade, o que, do ponto de vista do público, pode levantar suspeitas. Ele deixou o celular para trás para não ser rastreado até a casa. Assim, a acusação pode usar isso como indício de intenção, mas é meio que está condenado se fizer, condenado se não fizer, porque o celular não mostra ele lá. Tipo, quão forte é essa evidência? Então, geralmente, os dados do celular são as provas mais fortes que o Estado teria. Neste caso, o que você analisaria para acusação é o histórico de uso do celular dele. Se nunca houve um momento em que o celular dele não tenha sido usado. Por um período de 15, 16, 17 horas nos últimos 2 anos, é altamente incomum que por 17 horas o telefone simplesmente não tenha sido usado, certo? Talvez estivesse em uma dessas bolsas de Faraday, sabe? Existe uma empresa que fabrica essas bolsas. Ele ainda estava com o telefone, mas não havia nenhuma transmissão entrando ou saindo do aparelho. É isso que a promotoria vai dizer. Obviamente, a defesa diria, ei, escuta, sabe, o telefone dele acabou a bateria. Ele não usou, ele deixou lá. Ele foi dormir, ou foi para a academia, ou seja lá o que ele fez. E é por isso que ficou desligado por 17 horas. Acontece, sim, você está certo. Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. A questão é o tempo de duração. Então, se o telefone não tivesse sido usado por 3, 4, 5 horas, isso seria muito melhor do que não ter sido usado por 17 horas durante esse período de tempo. Então, o fato de eles não terem os dados do telefone definitivamente prejudica a acusação, mas eles também terão os dados de GPS do carro. Você sabe, questões de caixa preta, hoje em dia tem tanta coisa que você pode conseguir de câmeras Ring, câmeras de vizinhança e câmeras de semáforo. Realmente, agora é o pior momento para cometer um crime. Por causa de todas essas maneiras que eles podem te rastrear, te seguir e ver para onde você está indo. E isso não é, sabe, os anos 90 e muitos crimes aconteceram nos anos 90, porque não havia celulares, não havia câmeras de campainha, não havia dados de GPS no seu carro. Mas é isso que eles vão fazer. Eles vão depender desse tipo de coisa para mostrar isso.
Ah, o GPS do carro coloca ele aqui ou o próprio carro está aqui, certo? O celular dele estava desligado, o que explica a situação. Ele nunca empresta o carro para ninguém. Todos esses fatores serão considerados. E como eu disse, um caso que parece muito forte agora pode desmoronar, ou um caso que parece fraco em alguns pontos pode ficar muito forte, porque eles encontram mais evidências e buscam outras formas de encontrá-las. Você vê as acusações contra ele. Uma delas diz que usou um silenciador, mas isso não está especificado. Este é um caso de pena de morte, e Ohio é um estado onde a pena de morte é legal. Eu conheço a principal, a promotora do condado de Franklin, Sheila Favor, quando ela concorreu ao cargo. Ela é contra a pena de morte. Com que frequência isso ocorre? Sei que a pena de morte é um tema político, e ser promotor principal é um cargo político. Com que frequência a opinião do chefe do escritório sobre a pena de morte influencia sua aplicação em casos assim? Então isso realmente afeta, e os promotores estaduais podem analisar diferentes casos e dizer, olha, não vamos mais processar esses casos. Veja, por exemplo, os casos de maconha. Vários promotores estaduais assumiram dizendo que não processariam mais casos de maconha e simplesmente pararam de fazê-lo. Eles são funcionários eleitos. Se não agradam, as pessoas os tiram do cargo, o que é comum. Promotores estaduais às vezes decidem não processar certos crimes ou preferem lidar de outra forma, o que pode impactar o caso. Neste caso, isso poderia ocorrer. A pena de morte não está em consideração porque ela não acredita nisso. Quando Janet Reno era promotora em Miami, também não acreditava na pena de morte e dizia, olha, eu pessoalmente não acredito nisso, ética ou moralmente. Vou fazer meu trabalho e, se aplicável, pedirei a pena de morte. Então, sabe, você tem esse tipo de diferença de opinião entre os promotores estaduais. As opiniões dos promotores estaduais de hoje importam, então. E a ética, né, a moral deles e coisas desse tipo sobre o que eles querem denunciar importam. Mais do que talvez nos anos 90 e 2000, quando as pessoas simplesmente diziam, olha, meu trabalho é denunciar crimes. Não acredito na criminalização da posse de maconha, mas enquanto for ilegal, vou denunciar. E o outro lado é que há muitos aspectos tristes nessa história, especialmente porque eles tinham filhos, de 4 e 1 ano em casa quando tudo aconteceu. Felizmente, as crianças não se machucaram. Ao ouvir a ligação para o 190, percebe-se que quem liga de fora da casa consegue escutar as crianças lá dentro, o que é extremamente trágico. Porque Michael McKee, neste momento pelo menos, não enfrenta acusações por supostamente ter feito isso com crianças em casa. Então, depende, certo? Se as crianças estavam dormindo, existem algumas maneiras diferentes pelas quais ele poderia ser acusado disso. Então, se as crianças estavam dormindo, os assassinatos aconteceram. E A, ele não sabe que as crianças estão lá, ou B, as crianças não acordam, ou as crianças não estão correndo pela casa durante o assassinato, ou as crianças não são atingidas por algo. Essa é uma forma de ver a situação. A outra, se ele pudesse ter antecipado que as crianças estariam em casa. E então ele comete esses assassinatos e depois não diz nada, não faz nada, o 190 não é chamado. Essas crianças estão na casa sozinhas, crianças pequenas, elas podem passar fome ou podem pegar algo que possa machucá-las. Então você começa a analisar mais de perto se não seria um caso de colocar as crianças em perigo, já que ele basicamente as deixou sozinhas em casa, sem qualquer supervisão. Isso talvez seja um exagero, mas seria algo para acrescentar, tipo, olha, já vi promotores estaduais apresentarem 30 acusações diferentes em um caso quando sabem que podem provar talvez 5. É assim que os promotores estaduais agem, sabe? Eles exageram nas acusações em muitos casos e muitas vezes isso acaba voltando contra eles. Se apresentassem essa acusação, poderiam achar que tira o foco do homicídio, então vamos focar só nele. Você viu isso no caso da Casey Anthony, eu acho, sabe? Acusar como homicídio em primeiro grau foi um erro, e a forma como eles conduziram o julgamento também foi um erro. Não tirando o mérito da defesa do José Baez, porque eu achei que o argumento final dele foi genial, e a forma como ele defendeu o caso também foi genial. Foi como se não houvesse limites. Mas você também pode atribuir a derrota ao Estado, porque eles estavam completamente perdidos em relação à percepção do júri. Para provar um homicídio em primeiro grau, é preciso mais que um corpo, é necessário demonstrar o crime nesse grau. E esse é um erro real que, às vezes, os promotores cometem ao exagerar nas acusações ou adicionar acusações que desviam o foco principal.
Talvez por isso eles não o tenham acusado. Bem, e assim, meio que, concordando com seu ponto, o que parece ser um caso forte pode não ser no final. Tipo, Casey Anthony pode ser um desses, onde todo mundo achava, sabe, que seria um veredito de culpa. Sem dúvida, José Baez faz uma das melhores defesas de todos os tempos. Só para constar, sempre disse que Casey Anthony não seria considerada culpada de homicídio em primeiro grau. Não era esse o caso. E então, quando disseram que não iam apresentar acusações menores, eu continuei dizendo, isso vai dar absolvição. E de fato, a grande Nancy Grace me disse. Disseram que eu estava louco e não deveria argumentar, mas quando saiu o veredito de inocente, esfreguei isso na cara dela o quanto pude. Eu ia dizer, provavelmente, essa foi a primeira ligação que você fez. E, sabe, naquela época era assim mesmo. Então ela nunca mais me chamou para o programa. Eu aposto nesse caso, porque se esse não é um caso de pena de morte. Eu sinto que em algumas defesas, quando parece que tudo está contra alguém, para um advogado criminalista, tipo, a vitória é manter seu cliente vivo. Se não for caso de pena de morte e continuar tão forte para o Estado como parece, com mais informações surgindo, um veredito de inocente seria uma grande vitória, uma reviravolta, tipo, qual é o objetivo se você é um advogado de defesa criminal entrando em um caso, se acabar sendo um caso incrivelmente forte e a pena de morte não está em jogo. Bom, quero dizer, qualquer coisa menos do que homicídio em primeiro grau, certo? Então é tipo, sabe, se a pena de morte não está em jogo e a oferta é prisão perpétua, então você tem. Na verdade, é muito menos pressão para o advogado de defesa, porque a oferta é prisão perpétua. Você não tem escolha a não ser ir a julgamento, então por que não ir a julgamento? O melhor cenário é, sabe, o pior cenário é você pega a prisão perpétua, certo? E a oferta dele é prisão perpétua. O melhor cenário é ser condenado por homicídio em segundo grau ou culposo, onde você afirma que não foi premeditado. Foi algo em que ele foi até lá, mas então algo aconteceu e simplesmente aconteceu. Tive um caso de assassinato em São Francisco, acusado como homicídio em primeiro grau, mas condenado em segundo grau. Isso é uma vitória porque insistiam que era homicídio em primeiro grau. A vítima era uma pessoa de destaque. Sabe, nós não tivemos um julgamento justo. Eu não acho que tivemos um julgamento justo em São Francisco, mas essa já é outra história. Resumindo, ainda fomos condenados por homicídio em segundo grau, mesmo após tudo, ainda aceitaram provas que não deveriam. Isso é uma vitória, pois agora há chance de liberdade condicional após 15 anos em vez de prisão perpétua. Então isso tudo são vitórias. Quando você olha para casos de homicídio em primeiro grau, em que a oferta é prisão perpétua, se a oferta fosse homicídio culposo ou homicídio em segundo grau. Agora, há um pouco mais de pressão sobre o advogado de defesa. Vamos aguardar o desenrolar do caso, que ainda está no início. Bradford Cohen, advogado de defesa criminal, sempre bom tê-lo no Law e Crime. Obrigado, Ben. Isso é tudo para o On the Case, da Law e Crime. Inscreva-se no YouTube e Spotify. E agora assista aos episódios no Peacock. Sou Chris Stewart, até a próxima.